Parado à sua frente, o carro acelerava, levantava poeira e, acima de tudo, aterrorizava. Seis horas da manhã, em uma linda região de Pernambuco. Depois de prometer ao esposo que nada de ruim iria passar e que voltaria em poucos dias, Núbia pegou a sacola, sombrinha e saiu em direção à estrada. Hora de começar a caminhada. A cada 2 meses, ela fazia aquele trajeto da chácara até o povoado para visitar os pais. 10 léguas sozinha e por uma estrada de chão que mais parecia sem fim. Ao chegar na estrada, Núbia fez o sinal da cruz, agradeceu a todos os anjos pela proteção e começou a caminhar. O tempo estava perfeito, nublado e fresco. Nas últimas semanas, vizinhos e amigos contaram da aparição de um estranho carro que aparecia por aquela região. Um carro misterioso e um motorista desconhecido que oferecia carona às pessoas e que, segundo as histórias, todos que aceitaram a carona sofreram consequências simplesmente assustadoras. Outros, inclusive, desapareceram e nunca mais foram vistos. Mas Núbia não acreditava naquelas histórias. Além do mais, aquela estradinha era tranquila e quase não passavam carros. Porém, seguiu caminhando, sempre olhando para trás, para ver se algum carro aparecia. Até aquele momento, nada. Nem carro e nem gente. Meia hora depois, ouviu o barulho de um carro e a poeira aparecer na distância. Ela parou, olhou e esperou. E, para seu alívio, ela reconheceu o carro do vizinho, lotado de jovens que passaram por ela, deixando para trás uma enorme nuvem de poeira. E os minutos e léguas passaram. Nenhum outro carro apareceu. Ao chegar no topo de uma ladeira, Núbia parou e, ao olhar para trás, ela viu um outro carro aproximando. Tentou adivinhar de quem era o carro, mas não tinha a menor ideia. Um carro de uma cor diferente que, ao chegar no início da subida, parou e desligou o motor. Que estranho, pensou. Núbia, lembrando das histórias, resolveu sair da estrada e esperar que o carro passasse, escondida atrás de uma moita. E ali ficou esperando. O carro continuou desligado. Minutos passaram e nada acontecia. Atrás da moita, Núbia pedia a Deus que aquele carro subisse e sumisse. E enquanto rezava, o motor foi ligado e o carro começou a subir lentamente. O coração de Núbia batia cada vez mais forte. O carro aproximava. Ao chegar paralelo ao esconderijo de Núbia, o estranho carro parou uma vez mais. Por entre a folhagem e ramos da moita, ela podia ver um carro preto com vidros completamente escuros que não permitiam ver nada do seu interior. Núbia esperou em silêncio, mais assustada que nunca. De repente, o carro começou a acelerar sem sair do lugar, levantando poeira que quase o cobria por completo. O barulho era tremendo. O pavor de Núbia também. Teve vontade de abandonar o esconderijo e sair correndo pelo meio do mato, porém o medo de que o motorista corresse atrás dela não lhe dava coragem e nem forças. E ali continuou rezando para que o carro sumisse. De repente, o carro saiu a toda velocidade, seguido de uma nuvem de poeira que pouco a pouco foi sumindo estrada fora. Núbia levantou, agradeceu a Deus e, depois de algum tempo assustada, espantada e tremendo, saiu do esconderijo e continuou a caminhada. E continuou caminhando e rezando.
Sempre que era possível, ela saía da estrada e caminhava por entre o mato. Porém, ao aproximar-se da descida da ladeira, Núbia pôde ver apavorada a pequena imagem de um carro preto parado ao lado da estrada. O mesmo maldito carro. Núbia não sabia o que fazer. Voltar ou seguir não fazia diferença, dada a distância que já havia caminhado. Parada e olhando para o carro, ela ficou por um bom tempo rezando e pedindo socorro a todos os anjos. Depois de tanto rezar, Núbia resolveu encarar aquele carro e seu motorista com a cara e a coragem. E seguiu. Com cada passada que avançava, o pavor da pobre Núbia aumentava. E pouco a pouco ela começou a ouvir o barulho do motor. Poucos metros mais próximo, ela notou que a janela do motorista agora estava aberta. Estaria ele do lado de fora, atrás de alguma moita, esperando para atacar, ou apenas esperava para oferecer a carona que todos temiam? Perguntas que Núbia matutava, aterrorizada e apavorada à medida que aproximava. E pouco a pouco ela foi chegando e descobriu que o motorista não havia saído. Se encontrava dentro do carro e esperando. Um senhor pálido, de um olhar vazio e distante. Núbia não parou. Continuou caminhando sem lhe dar atenção. Segundos depois, ela viu que o carro começou a mover e segui-la lentamente. Agarrada a um pequeno crucifixo, Núbia rezava sem parar. O medo era quase incontrolável. E lentamente o carro passou por Núbia, parando no princípio da descida da ladeira, bem no meio da estrada. O motorista abriu a porta, saiu e, olhando para Núbia com os olhos frios e horripilantes, ordenou com uma voz sinistra e sombria que ela entrasse. Núbia, apavorada, tremia sem saber o que fazer ou para onde correr. De um lado, um enorme barranco, um paredão. Do outro, um precipício, um abismo. Não havia escapatória. A única saída era aceitar a maldita carona. Ao dar o primeiro passo em direção à porta aberta, Núbia foi puxada para trás, ao mesmo tempo que o motorista corria ao interior do carro, acelerando e arrancando ladeira abaixo, gritando da maneira mais horrível possível. Núbia não conseguia entender o que passava. E, paralisada no meio da estrada, ela pôde ver o carro perder o controle e desembocar rumo ao fundo do abismo. O barulho da caída e da explosão foi simplesmente assustador. Tremendo, assustada e chorando, Núbia aproximou da beira da estrada e viu que lá embaixo se encontrava o carro todo espatifado e em chamas. O terror havia chegado ao fim. Depois de algum tempo parada e agradecendo a Deus por estar viva, Núbia viu algo que lhe chamou a atenção. Ao lado da estrada e sobre uma pedra se encontrava um chapéu branco, enfeitado com uma fita vermelha e impecavelmente limpo. Uma simples e reconhecível identidade do seu velho protetor, Zé Pilintra. Te cuida e muito obrigado.